Amigão, não tem jeito, tá? O Vasco é o time da virada. E tá de volta aqui no nosso Top 10, onde eu avalio os times do Campeonato Brasileiro com base em campo, bola e momento vivido. Foram duas viradas na mesma semana, contra o mesmo Atlético Paranaense, mas pelo menos no meu entendimento, dois jogos muito diferentes. Na segunda-feira, o Vasco conseguiu o resultado muito mais pela força que tem em São Januário e também a estrela do Rafael Paiva para manter o Emerson Rodrigues em campo depois de um primeiro tempo pavoroso do que qualquer outra coisa. Agora, já no confronto da Copa do Brasil, o Papaiva merece ser muito exaltado. E não porque o Vasco fez um jogo perfeito, tá? Aliás, o primeiro tempo passou longe disso. O Pumita e o Piton sofreram demais. E o primeiro gol do Atlético Paranaense saiu justamente de uma falha na recomposição do lateral esquerdo. Sobre isso, inclusive, dentro e fora de casa fica uma preocupação, porque o Vasco saiu atrás nos últimos 3 jogos, isso sem contar também que o Red Bull Bragantino e o Atlético Goianiense na ida da Copa do Brasil também fizeram o Vasco correr atrás do placar, e correr na subida é sempre muito mais difícil. Só que eu falei sobre exaltar o Paiva porque ele acertou em cheio nas alterações. Não é de hoje que a saída de bola do Vasco é um problema, mas o Cocão e o Payet estavam fazendo um trabalho péssimo, e isso ficou ainda mais claro quando entrou o Sforza e ele sozinho deu conta da função. E foi a partir daí que o Hugo Moura passou a ter mais liberdade e foi o cérebro do time. Inclusive, merecido demais ele ter feito o gol que carimbou a virada, porque quando o Vasco tava mal, ele tava bem e o Vasco melhorou por causa dele. Taticamente, foi um jogo de manual. É um time que ainda não tá pronto e o Felipe, nosso outro criador, fez um vídeo explicando o porquê disso que eu vou deixar aqui no card pra vocês, mas de qualquer forma, o Vasco já mostrou que vai vender caro todo e qualquer resultado. Não à toa, chegou ao seu 7º jogo de invencibilidade e enfrenta agora o Vitória para estender essa série um pouquinho mais. Vitória que historicamente tem uma força jogando em casa dentro do Barradão, só que nesse Campeonato Brasileiro é o 4º pior mandante, ou seja, dá pro Vasco levar. Acabou a invencibilidade de 4 jogos do Bahia, que foi melhor em relação ao Flamengo em termos de desempenho, mas sai da Fonte Nova em desvantagem porque a carência no ataque é real. Como poucos no Brasil, o time do Rogério Ceni sabe envolver os seus adversários com a posse da bola, mas também não é de hoje que traduzir esse controle em gols virou um problema. E isso vem acontecendo por 2 motivos diferentes, e o primeiro deles fica escancarado a partir do mapa de finalizações do primeiro tempo, uma falta de agressividade do Bahia ao terço final, e exatamente por esse fator que das 10 finalizações do time do Rogério Ceni, 7 foram de fora da área. O número de gols esperados a partir de chutes no alvo dá o tom do que foi esse primeiro tempo. O Bahia teve 1% de chance de abrir o placar. Só que a história foi bem diferente no segundo tempo, a começar, é claro, pelo gol sofrido, mas principalmente pelas chances desperdiçadas pelo Bahia. Segundo as estatísticas, a expectativa é que 6 a cada 10 dessas finalizações resultassem em um gol, mas o Jean Lucas desperdiçou. E ainda teve tempo para o Tassiano, de dentro da grande área, recuar uma bola nas mãos do Matheus Cunha. E também, já nos acréscimos do segundo tempo, o Lúcio de cabeça perdeu outra oportunidade. Lúcio que entrou no lugar do Everaldo. O Everaldo completou 10 jogos sem marcar. Obviamente, o foco do Rogério Ceni durante a data FIFA vai ser esse. O ajuste precisa ser feito antes do jogo de volta no Maracanã contra o Flamengo, mas ainda assim, antes disso, o Bahia precisa confirmar o amplo favoritismo que tem sobre o Red Bull Bragantino. O Braga, que hoje é um dos piores times do Brasil, não vence há 6 jogos no Brasileirão. A estratégia traçada pelo Tite só foi bem aceita porque ele conseguiu sair com a vitória. Caso contrário, eu te garanto que a grande maioria estaria chamando ele de covarde. Só que, pelo menos no meu entendimento, era a única estratégia possível, porque simplesmente não tem como a gente tirar o desgaste da conta. O Flamengo fez 3 jogos em 6 dias, 2 dessas partidas fora de casa. A sequência de viagens foi La Paz, Rio de Janeiro e Salvador. Fala sério,
Como é que cobra alguma coisa? E eu sei que é chato toda hora bater nessa tecla, mas é impossível que o desempenho do time não seja afetado por esse tanto de desfalque. Fora que, além desses caras aí que não estavam à disposição, o De La Cruz sentiu e foi substituído. Substituído pelo Michael, que também sentiu e saiu carregado da Fonte Nova. Além do resultado, a boa notícia pro Flamengo é a segurança que mostrou na defesa. Um jogo bem efetivo sem bola, que não foi perfeito, mas foi o suficiente para garantir o fim de uma sequência de 3 jogos seguidos sofrendo gols. Claro que passou demais também pela atuação do Matheus Cunha, que tá numa situação bem delicada, até porque o Rossi tá acatando muito e ele só joga a Copa do Brasil, ou seja, tá sem ritmo de jogo nenhum. É entrar e corresponder, sem margem para erro. Mas agora, como eu sou sempre o primeiro a criticar a fragilidade defensiva desse time em bola aérea, eu também preciso reconhecer que o gol marcado pelo Bruno Henrique é fruto de treino. Quer ver só? Repara no gesto técnico do De La Cruz. Isso não é um cruzamento para a bola subir e descer, é uma fatiada para ela encontrar justamente o Bruno Henrique, um dos jogadores do futebol brasileiro com mais impulsão. É um gol do técnico também. Aliás, o jogo desse domingo marca o reencontro do Tite com o Corinthians, e ele sabe muito bem que jogar na Neoquímica Arena, independentemente da fase do Corinthians, é muito difícil. Não à toa, eles não perdem jogando lá pelo Campeonato Brasileiro há praticamente 3 meses. Se o 2-0 sofrido contra o Fluminense fez com que o Gabriel Milito deixasse de ser unanimidade dentro da diretoria, eu tenho certeza absoluta que depois da atuação do Galo na Copa do Brasil, isso aí já é coisa do passado. Até porque, do ponto de vista estratégico, o Milito deu aula de como armar um time para enfrentar o São Paulo fora de casa. A proposta era uma marcação por encaixe individual e os jogadores executaram com perfeição. E dentro desse sistema, o Otávio, claro, foi o cara que mais se sobressaiu. O que ele fez com o Luciano é para ser visto e revisto. Anulou completamente o jogador do São Paulo, que inclusive fez um jogo de doer os olhos. Me chamou a atenção também o posicionamento do Guilherme Arana, bem mais perto da linha de defesa, sem alargar tanto o campo pelo lado esquerdo como a gente está acostumado. Afinal, a ideia era ser reativo, propor o jogo, só que sem bola, e isso aí deu muito certo. E eu nem falo pelo resultado, mas porque ainda que o Everson tenha sim feito boas defesas, o São Paulo não conseguiu se montar no campo de ataque e pressionar o Galo com constância. Pelo que foi o jogo, não dá nem pra dizer aquela máxima, né? O Galo soube sofrer, porque nem precisou disso. Eram raríssimos os desencaixes na marcação. Esses desajustes só aconteciam a partir de lances individuais, protagonizados em sua maioria pelo Lucas Moura e o Wellington Rato, que fez um bom jogo, e além deles, o outro cara que tentou não ser burocrático num time inteiro do São Paulo foi o Sabino. Mas é claro que a gente também precisa responsabilizar o Maxi Cubeiras, né? O assistente do Luiz Ubeldia, que estava comandando o time, morreu com 4 substituições no banco de reservas. E isso me fez lembrar de uma frase famosa do Vanderlei Luxemburgo: o medo de perder tira a vontade de ganhar. E pra mim foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo. Impossível, claro, a gente deixar de falar sobre o gol inacreditável perdido pelo Lucas, e já que eu citei o Vanderlei Luxemburgo, eu aproveito para colocar o Muricy na roda, porque realmente não tem jeito, a bola pune. E essa punição veio em um momento que o Atlético já não queria mais nada com nada. Estavam os 11 jogadores dentro da grande área para se proteger do escanteio, quando depois do escorregão do Luciano, que já estava fazendo hora extra em campo, o contra-ataque se ofereceu para o Igor Gomes. Arranque de balsa do Igor Gomes, mas de qualquer forma ele conseguiu o que queria, sofreu a falta do Sabino e ofereceu pro Scarpa a bola dos sonhos dele. Eu já tinha falado isso na semana passada, o Scarpa tá acima de 90% dos jogadores do futebol brasileiro só por saber bater bem na bola, e ele provou isso mais uma vez nessa assistência, nesse passe com a mão que ele deu pro Batalha. É uma boa vantagem, lógico, mas completamente reversível, até se a gente for olhar os últimos desempenhos do Galo na Arena MRV, né, contra Cuiabá, São Lourenço e mais recentemente agora uma derrota pro Fluminense. Aliás,
Aliás, o próximo adversário do São Paulo, eu já vou falar um pouquinho mais a respeito desse jogo, é justamente contra o Fluminense. Já do lado do Atlético Mineiro, o time do Gabriel Milito enfrenta o Grêmio que joga em casa e completamente descansado. Se a gente for olhar o retrospecto recente do Galo longe da Arena MRV, um empate não é mau negócio, até porque os últimos 4 jogos são 3 derrotas. O primeiro nordestino da história a liderar o Brasileirão no segundo turno é o Fortaleza. E se a vitória que colocou o Lion no topo da tabela com um jogo a menos não veio a partir de uma atuação brilhante, eu preciso voltar a elogiar a efetividade desse time. Tudo que, por exemplo, o Corinthians, que criou as melhores oportunidades da partida, não conseguiu fazer, seja com o Yuri Alberto ou então o Pedro Raul. Depois do gol decisivo contra o Criciúma, eu lembro de falar sobre a importância do Moisés retomar aquela boa fase que a gente viu na Copa do Nordeste. E contra o Corinthians, a entrada do Moisés no lugar do Breno Lopes, que não estava fazendo um bom jogo, mudou completamente o panorama da partida. Por mais que não entre para a estatística, até porque a assistência de fato foi do Lucero, a gente não vai esquecer que a jogadaça pro gol do Pikachu foi dele, o gol que manteve mais uma rodada de invencibilidade do Fortaleza. Hoje já são 10 jogos que o Lion não sabe o que é perder, e nesse período aí, 9 vitórias e um único empate, pouquinha coisa. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Fortaleza tem mais de 50% de chance de ganhar o título, mas o Vojvoda já avisou, é pezinho no chão porque a próxima parada é duríssima, confronto direto contra o Botafogo. Vocês estão ligados, claro, que o Fortaleza é o único time que ainda não perdeu jogando em casa, mas até mesmo longe do Castelão, a fase dos caras é ótima. São 4 jogos de invencibilidade, contando com vitórias contra Flamengo e o Cruzeiro, que até aquele momento estava 100% como mandante. Por isso, e pela fase dos dois times, a minha expectativa é de um jogaço. Até porque o último jogo do Botafogo no tapetinho do Nilton Santos foi logo uma goleada pra cima do Flamengo. Botafogo que teve a semana livre pra treinar, chega descansado e louco pra retomar a liderança. Aliás, contra adversários do G6, o desempenho do time do Arthur Jorge tem sido excelente. Além dessa sapecada aí no Flamengo, a gente precisa lembrar do 1-0 contra o Palmeiras, que é verdade, uma vitória pelo placar mínimo, mas pela quantidade de chances criadas e desperdiçadas, pelo menos na minha opinião, cabia mais. E até mesmo na derrota contra o Bahia no primeiro turno, vocês vão lembrar desse jogo aí, que o Barbosa terminou de centroavante, o Arthur Jorge foi muito criticado, apesar da derrota, de novo, pra mim, o Botafogo foi superior nos 90 minutos. Mas enfim, só pra falar bem rapidinho sobre o jogo que rolou também contra o Bahia nesse final de semana, pelo que os dois times criaram, principalmente no segundo tempo, né, porque praticamente no primeiro a gente não teve jogo, eu achei o resultado bem justo. É verdade que o Botafogo podia ter saído na frente, mas acabou parando na trave e nas boas defesas do Marcos Felipe. Mas é verdade também que o Botafogo poderia ter perdido naquela pressão final do Bahia. O Bahia exigiu demais do John e ele, como tem sido nessa temporada, correspondeu e muito. E eu sei que já virou normal, mas de verdade me assusta o impacto que o Igor Jesus tem gerado nesse time. Um trabalho impecável do scout do Botafogo para conseguir encontrar um cara que com pouquíssimo tempo no futebol brasileiro já virou um dos melhores centroavantes do país. Ó, só por jogar em casa eu vou colocar 55-45 pro Botafogo nesse jogo contra o Fortaleza, mas eu quero saber o seu placar, a sua opinião aqui nos comentários. O torcedor do Juventude tem motivo de verdade para acreditar na classificação. Até porque, apesar da decepção pelo gol sofrido no finalzinho, o Juventude foi superior durante boa parte, se não todos os 90 minutos. Foi dono da maioria da posse de bola, teve as melhores oportunidades e não deixou o Corinthians criar nenhuma chance clara de gol. Agora, se no primeiro tempo faltou eficácia para o Juventude e sobrou poder de decisão para o Hugo Souza, que fez 2 defesas espetaculares, a principal delas nessa finalização aí do Carrilho cara a cara, o segundo tempo foi bem diferente. Isso porque na volta do vestiário, o Ramon armou o Corinthians com aquela linha de 5 que a gente tem se acostumado a ver, entrou o André Ramalho, também saiu o Hugo para a entrada do Bidu do lado esquerdo para dar mais profundidade e agressividade para o Corinthians, que de fato melhorou depois dessas substituições, mas foi justamente no seu melhor momento da partida que veio a lambança. Primeiro do André Ramalho, depois do
Hugo Souza pro primeiro gol do Juventude, que mereceu por tudo que fez na primeira etapa. Detalhe que o André Ramalho teve um dia, ou melhor, uma noite pra esquecer, né? Porque ele também falha no segundo gol. Atuação quase irretocável do Juventude, só não foi realmente pela desatenção no gol marcado pelo Gustavo Henrique. Aliás, o time do Jair Ventura vem sofrendo muitos gols nos minutos finais. Foi assim contra Fluminense, Botafogo, Atlético Goianiense e agora o Corinthians. De qualquer forma, pelo que vem mostrando nessa temporada e conseguiu fazer contra o próprio Corinthians dentro da Neoquímica Arena, empatar com 2 jogadores a menos, eu acho que o Juventude chega muito forte pro jogo da volta. Inclusive, tem uma estatística bem interessante. O Juventude fez 46 jogos em 2024 e só 4 vezes esse time aí perdeu por 2 ou mais gols de diferença. Diferente do que muita gente tá falando, eu acho que o ano do Palmeiras tá longe de acabar. É fato que desde que o Abel Ferreira chegou, essa é a pior temporada em termos de desempenho, mas não tem como a gente simplesmente descartar o atual bicampeão brasileiro de mais uma briga pelo título. Começa que o número de jogos até o final do ano pesa e muito a favor do Palmeiras. Se a gente bater o olho aí na primeira página da tabela do Brasileirão, todos os outros times estão em pelo menos 2 competições. Isso que São Paulo e Flamengo, 2 dos adversários diretos do Palmeiras, estão vivos nas 3. Nunca o Abel teve tanto tempo livre para treinar. Exceção feita 2020, que ele chega no meio da temporada, todos os outros anos o Palmeiras fez pelo menos mais de 70 jogos. Em 2024, o número máximo é de 67, o que quer dizer que em 98 dias o Abel precisa preparar esse time para mais 14 finais. Basicamente aí, um jogo a cada uma semana. Tempo mais do que o suficiente para o Abel Ferreira arrumar o maior problema do time num retrospecto recente. A defesa vem sofrendo muitos gols. Pegando aí um recorte dos últimos 10 jogos, o Palmeiras só não sofreu gols contra Flamengo e recentemente contra o Cuiabá. Mas mesmo assim, nos outros 8 jogos, o Palmeiras tomou 12 gols, uma média superior a 1 por partida. E é exatamente daí que surgem as dúvidas. O Palmeiras vai ser escalado com 2 ou 3 zagueiros? Se for uma dupla, será que o Murilo vai continuar no banco, mesmo depois de uma atuação segura contra o Cuiabá, com direito a gol inclusive? A minha opinião é que a dupla ideal do Palmeiras, apesar da falha dele contra o Botafogo, é com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. Mas a gente vai descobrir o plano do Abel nesse final de semana. Jogo dificílimo na Liga Arena contra o Atlético Paranaense, que é verdade, não vive uma boa fase. Em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão não vence há 6 jogos. Nesse período aí, 2 empates e 4 derrotas seguidas. O mais fácil a gente sabe que não vai ser. Foram 15 longas rodadas, mas o Fluminense enfim saiu da zona do rebaixamento. É verdade que só 2 pontos separam o Flu de Corinthians e Vitória, mas a gente tem que lembrar que o time do Mano Menezes tem um jogo a menos e o momento em relação a esses concorrentes é muito mais positivo. Já são 3 jogos de invencibilidade com 2 vitórias consecutivas e uma classificação recente para as quartas da Libertadores que, lógico, eleva o moral do time. Agora, falando especificamente do último jogo, esse 2-0 contra o Galo fora de casa trouxe ótimas notícias. Desde a estreia contra o Palmeiras, com direito à assistência para o gol da vitória, o Serna já tinha mostrado que podia ser muito importante, mas ainda assim me chama a atenção como o processo de adaptação dele tem sido rápido. Em 8 jogos ele já virou peça fundamental desse time e toda a qualidade do Serna nas arrancadas e no 1 contra 1 tá muito bem representada aí nesse lance, um golaço que ele marcou contra o Atlético. Aliás, esse aí foi o único gol do Flu no primeiro tempo, mas pela quantidade de chances criadas e as boas defesas que fez o Everson, pra mim ficou barato e ficaria barato até que o Arias simplesmente resolveu fazer um golaço pra fechar a conta. Inclusive, desde que o Arias voltou da Copa América, esses dados são bizarros, tá? Ele só foi poupado em um único jogo, na ida contra o Juventude, e ainda assim, quando ele entrou em campo,
ele ainda serviu uma assistência. Contando os outros 9 jogos, o Arias vem de 3 gols e outras 2 assistências. O cara é muito decisivo. E assim como o Serna, é outro colombiano que o Fluminense simplesmente tirou da cartola. Claro que não vai ser fácil, mas na minha opinião, o Fluminense é ligeiro favorito contra o São Paulo. Não só por jogar em casa, mas também porque a sequência do time do Zubeldia longe do Morumbi no Campeonato Brasileiro é horrível. São 3 derrotas e 1 empate. Tá aí na sua tela então o ranking dos 10 melhores times do Campeonato Brasileiro pós jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas como eu já justifiquei um por um, bora rodar isso aí para conhecer os 10 piores times, com alguns integrantes novos, e por isso eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.